Esta é a segunda aula desta matéria do curso Bacharel em Teologia, Arqueologia Bíblica. Repetindo, esta é a segunda aula desta matéria do curso Bacharel em Teologia, denominada Arqueologia Bíblica. Hoje é segunda-feira, 12 de dezembro de 2022, segunda, 12 de dezembro de 2022. Nossos agradecimentos a você, irmã, irmão, que pôde estar conosco nesta aula, irmão Elvis, pastor Juarez, irmão Gleique, casal 40, né? Pastor Fabiano e sua esposa Gláucia, nossa irmã Márcia, Rogéria Mello, ali de Gardner, né? Um cantinho bem isoladinho, já estive aí há muitos anos, quando era uma mata só, tive 17 anos. Tem uma igreja hispana bem escondidinha, né? Falei, o que é que eu vou fazer nesse mato aqui? Encontrei uma igreja hispana lá. Mas hoje deve estar diferente, deve estar bonito, deve estar bem urbanizado. E também a nossa irmã Ana Bernardino, que agora está, não na cidade grande de Nova York, mas em Waterbury, né? Ela está lá no cantinho da água, no cantinho da água. Está colada lá com o pastor Fabiano e a irmã Gláucia. Por isso que estão felizes, né? Mas amém, meus irmãos. Deixa eu dar aqui uma importante orientação a vocês, uma importante dica. Eu não sei se ainda vocês tiveram a oportunidade de folhear essa apostila. Ela é bem diferente. Creio que alguns de vocês sim, outros não, mas deixa eu orientá-los para que não hajam surpresas lá na frente. Essa é uma apostila de características muito técnicas, embora quem está lendo, quem está folheando, observa que tem conexões, obviamente, né, com o texto bíblico, com a história bíblica, com a geografia bíblica, né? Como é uma apostila muito técnica, eu sugiro duas coisas. Primeiro, você tire um tempinho durante o dia para lê-la e relê-la, porque, repito, ela é muito cheia de detalhes, muito cheia de informações. Não é uma apostila de matéria teológica. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Não é uma apostila de matéria teológica. Então, ela vai trabalhar muito com muita informação na área da história e na área da geografia. Então, a minha sugestão, separe, faça um esforço. Eu sei que agora estou pedindo um pouquinho mais de vocês, porque a matéria exige isso, tá? Separe 30 minutos como mínimo, mínimo, não abaixo. Se você conseguir trabalhar dentro dos 30 minutos, amém, mas não faça abaixo, por dia, para ler e reler o conteúdo dessa apostila. Se você não conseguir esses 30 minutos por dia, infelizmente eu te garanto que você vai ter problemas. Sim, senhor, porque é necessário você redobrar leitura. Essa apostila exige mais do que as outras, leitura. E essa leitura tem que ser uma leitura disciplinada. Quando eu falo leitura disciplinada, é aquela leitura de compromisso diário, mínimo 30 minutos. Se puder dar mais, é aí uma questão muito sua. Eu sei que tem aluno que pode dar 40, 50 minutos, uma hora por dia, mas eu não estou pedindo 40, 50 nem uma hora, a menos que você queira e possa. Mas trabalhe com 30 minutos. Abaixo não vai funcionar. Eu sei que eu estou falando, tá? Porque eu já passei por essa estrada e eu falo com muita humildade. Separe um mínimo de 30 minutos. 30, 30. Quantos estão me entendendo? Alô? Quantos estão me entendendo? 30. Não importa a hora do dia. De manhã, de tarde, de noite, a hora que melhor se encaixar dentro da sua agenda, do seu tempo disponível. E se eu não conseguir, pastor, aí você vai estar com um probleminha. Você precisa, né? Assim como você precisa dormir, trabalhar, orar, jejuar, entendeu? Descansar, comer, você vai precisar desses 30 dias. Você tem que se virar
em ter esses 30 minutos por dia. Segunda coisa, toda vez que o texto da apostila fizer referência a textos bíblicos, abra a Bíblia, confira, leia, releia, faça anotações sempre que necessário. Esta apostila, ela vai exigir. Por quê? Porque nós não vamos ter prova, nós vamos ter trabalho. E o trabalho vai exigir um pouquinho mais, tá? Sobretudo pesquisa, tá? Eu vou dar fontes, 2 fontes pelo menos na internet para vocês pesquisarem. Vou postar um livrinho pequeno, bem pequeno, de 40 páginas em PDF de arqueologia, e em cima então dessas 2 fontes vocês vão trabalhar com área de pesquisa. Não sei se você foi lá no grupo, se você for lá agora no grupo, quem puder, né? Eu sei que alguns estão usando o telefone celular, aí fica complicado. Mas se você não puder ver agora, no final da aula, vai lá no grupo. Quem puder agora, tudo bem. Quem não puder, lá no grupo você vai ver que eu postei várias ilustrações, várias, 1, 2, 3, 4, exatamente 5 ilustrações, porque elas estão todas ligadas com a aula de hoje. Então, você que não pode ver agora, porque está usando o seu telefone celular, não se esqueça, eu vou colocar aqui na tela, tá? Você faça a minha bondade e a gentileza de abrir, né, no seu celular. Se quiser salvá-lo, sugiro que também salve. É importante que você tenha visualização dessas ilustrações, porque vai lhe ajudar a entender o que nós vamos, no dia de hoje, abordar. Vamos então à página de número 5. Letra B, fase dos caçadores de tesouros. Né? Nós estávamos falando sobre a introdução da arqueologia, as fontes de estudo, a importância do estudo da arqueologia para a Bíblia e o desenvolvimento do estudo da arqueologia. Entramos na fase a fase das peregrinações, e agora vamos entrar na fase dos caçadores de tesouros. Olha só. Nesta fase, os descobrimentos arqueológicos eram estimulados unicamente pelo valor comercial dos achados. Entre os primeiros objetos encontrados e levados para a Europa está a pedra de Rosetta, encontrada no Egito, na cidade de Rosetta, pelo exército de Napoleão. Essa pedra continha 3 inscrições nas seguintes línguas: hieróglifo, demótico, grego. Levada à França, foi estudar por Champollion François. Ele, que já conhecia o grego, com algum esforço decifrou o demótico e notou que as 2 mensagens eram semelhantes. Notou ainda que o nome do rei Ptolomeu encerrava as mensagens e que estas eram equivalentes. Deixa eu mostrar aqui a vocês, tá? Isto, deixa eu só aproximar aqui, vamos ver aqui, perfeito. Aí está, estão todos vendo os slides? Estão todos enxergando os slides? Todos, isso. Esse é o descobridor da famosa pedra de Rosetta, Jean-François Champollion, né, que nasceu na cidade de Figeac, na França, em 1790, faleceu em Paris em 1832. A pedra de Rosetta foi descoberta em 1799 pela expedição de Napoleão Bonaparte no Egito, e ela foi decifrada por Jean-François Champollion. Esta pedra, através de provas de carbono 14, descobriu-se que foi gravada no ano 196 a.C. Detalhe:
ela foi dividida em 3 idiomas. Aqui temos em cima o texto em hieroglifo, que são os símbolos do alfabeto egípcio, né? Que o antigo alfabeto egípcio ele era todo na base de símbolos. Depois temos o texto em demótico. Demótico era uma língua falada no interior do Egito e parte da Palestina, era um tipo de um dialeto. E a terceira parte, um texto em grego. Esta pedra, ela está no Museu Britânico em Londres, Inglaterra. Ela tem um valor incalculável. Ninguém consegue avaliar o valor em dinheiro desta pedra, porque ela contém uma riqueza arqueológica histórica sem precedentes, né? Nunca ninguém viu algo como esta pedra, e o registro que ela traz em si fala sobre o famoso rei do Egito, Ptolomeu. Para quem não sabe, o rei Ptolomeu, ele queira ou não, ele exerceu uma influência muito grande sobre a Palestina nos tempos do Senhor Jesus. Vamos avançar aqui na nossa apostila. Entre 1811 e 1817, Claudius Rich encontrou, através de escavações, a antiga Babilônia. Escreveu uma obra chamada Memórias sobre as ruínas da Babilônia. Virando a página. Em 1815, George Grotefend conseguiu traduzir os cuneiformes da Pérsia. Em 1842, Paul Émile Botta descobriu Nínive. Como não conseguia descobrir mais nada no sítio da antiga Nínive, começou a escavar mais ao norte, num local chamado Khorshadab, e descobriu o palácio do rei Sargão II, datado de 730 a.C. Em 1845, Austin Layard continuou a escavar Nínive e encontrou o grande e famoso palácio de Assurbanipal III. Já em 1850, seu auxiliar Hormuz Hassan encontrou o achado que revolucionou a arqueologia: a Biblioteca de Assurbanipal III, com cerca de 18 a 20 mil documentos. E em 1871 foi encontrada a Pedra Moabita. Deixa eu mostrar a vocês a Pedra Moabita e explicar a vocês por que ela foi tão importante dentro dos achados da arqueologia secular, né? E, consequentemente, da arqueologia bíblica. Esta, então, é a Pedra Moabita. É uma pedra de basalto negro que mostra uma inscrição do rei Moabita, datado do século IX a.C., e descoberta em 1868. Muito interessante isso. A inscrição de 34 linhas escrita em paleo-hebraico, ou seja, hebraico muito antigo, registra a revolta e a vitória do rei Messa sobre Israel. Atente-se para o registro do nome Yahweh nessa pedra. Então, o nome de Deus em hebraico, que seria, aqui está ele, o YHWH, chamado Tetragrammaton, ou Yahweh, ele aparece aqui, ó, mas no hebraico muito antigo, muito antigo, muito antigo. Aqui, esta pedra, deixa eu só mudar aqui a posição do slide. Esta pedra, ela está exposta no Museu do Louvre, em Paris, na França. Então, aqui é uma visão da pedra para você ver a inscrição do nome do nosso Deus destacado, e aqui é onde ela está exposta no Museu do Louvre, em Paris, França. É também um objeto de valor incalculável. Ninguém consegue dar o exato valor desta pedra chamada Pedra Moabita.
Nós também temos as chamadas cuneiformes da Pérsia, tá? Essa pedra aqui também é muito interessante. Veja só, é um bloco pequeno, de tamanho razoável, de tamanho pequeno, contendo vários quadradinhos. Cada quadradinho, praticamente, é um grupo de mensagens, né? Um grupo de mensagens que começaram a ser decodificados praticamente no início do século XIX, com a descoberta do alfabeto cuneiforme. E aqui está como é que funciona o alfabeto cuneiforme. Ele tem três formas: o formato persa, o formato cítico ou nilsusiano e o formato babilônio. Se você prestar atenção nos desenhos, tá? A forma como se escreve lembra muito o formato persa. Está aqui, ó, em duas, três partezinhas, triangulado. Então lembra muito o formato persa, um pouquinho diferente do formato cítico ou neo-susaniano ou do formato babilônio. Isso aqui é muito interessante para nós entendermos que também esta escrita cuneiforme ela está ligado aos principais reis da Pérsia que a Bíblia faz menção. Alguns de vocês podem me mencionar um ou dois reis de origem persa que a Bíblia faz menção? Alguém pode me mencionar, se é que se lembra? Dois reis. E queiramos ou não, estes reis estão ligados com estas descobertas da arqueologia, ou seja, as pedras cuneiformes da Pérsia. Ciro, Ciro é um deles, perfeito, e o outro? Artaxerxes. Artaxerxes, pastor Juarez, recebeu um banho de unção nesse fim de semana, trouxe tudo à tona, borbulhou, colocou numa garrafa, soltou e ganhou 75 pontos. Meu Deus! Que é isso, pastor Juarez? Se o senhor continua assim, o senhor estará me obrigando a lisentar do trabalho. Graças a Deus. Ó, Ciro, né, o principal rei dos persas, e Artaxerxes. Quero dar 50 para o aluno, não que não será o pastor Juarez, mas o aluno que me diga qual a ligação do rei Artaxerxes com um evento na Bíblia. Vamos lá. Na verdade, a Bíblia fala de dois reis Artaxerxes, tá? Sendo que um está ligado com um evento e o outro está ligado com outro evento. O aluno que me disser, independente que seja Artaxerxes I ou Artaxerxes II, eu quero saber os eventos aos quais ele está ligado, entende? Eu quero acreditar que você já leu, já passou os olhos na Bíblia e já registrou de alguma forma, seja em lição bíblica, escola dominical, tá? Então, já deixo essa Pastor, dica. Ah, sim. no livro de Neemias, no capítulo de número 2, né? Quando Isto, aí está Neemias falando de um pediu, rei Artaxerxes, perfeito. né? Está falando Ele de pediu para ficar Artaxerxes 52 dias que II. ele ia edificar o muro Isto, de perfeito, Jerusalém. pastor Fabiano, já emplacou 50. Quero dar mais Obrigado, 50 para pastor. algum outro aluno. E qual é o outro rei Artaxerxes que também a Bíblia menciona? Só que esse é Artaxerxes I. E ele também está ligado a um fato bíblico. Um pastor Fabiano já falou e já levou cinquentinha. Então, vamos lá. Mas a Bíblia também fala de outro, que é exatamente Artaxerxes I ou fulano. Esse tem dois nomes. Vamos lá. Eu sei que você leu. Eu tenho certeza que não está se lembrando. Irmã Ana está fazendo mímica, ó. Não seria Suero, pastor?
Assuero! E Assuero está ligado a quem? Qual fato? Não acredito. A senhora diz o nome do caboclo, mas não diz o fato que ele está ligado. Aí não posso lhe dar ponto. É Esther, pastor. Aleluia! Ah, meu Deus! Eu já ia falar com o irmão Robson, ora pela sua esposa, que o negócio tá estranho. Esther, então, irmã Ana também já levou seu cinquentinha, maravilha. Então, anote aí, Assuero ou Artaxerxes I, está ligado com Esther. Artaxerxes II está ligado com a reconstrução dos muros de Jerusalém. A distância entre um e outro Artaxerxes é mais de 150 anos. Muito interessante. E essa pedrinha que eu acabei de mostrar a vocês e que também está postada ali no grupo, ela fala sobre estes reis persas, confirmando, obviamente, a história bíblica. Isso é muito interessante de nós observarmos. Vamos lá, então, para a letra C. Fase da arqueologia científica. Então, nós entramos na fase das peregrinações, letra A, fase dos caçadores de tesouros, letra B, e agora na fase da arqueologia científica. Vamos entender esta fase, que ela é bem diferente das outras duas que aqui mencionamos. Talvez tenha começado com Flinders Petrie, em 1880, que engenhou um método de medição das pirâmides de Gizé. Fez também escavações na Palestina, no sul da Palestina com Serabit el-Kadem, encontrou vestígios do alfabeto primitivo, que corresponde de 1800 a.C., derrubando a ideia de que o alfabeto foi criado pelos fenícios em 3200 a.C., colaborando para provar que Moisés, olha isso aqui que interessante, se puder dar um highlight, ó, que Moisés teve condições plenas de ter e escrever seus respectivos livros bíblicos, isto em 1400 antes de Cristo. Isso aqui é fantástico, porque isso comprova que o Pentateuco foi todinho escrito à mão. Então, por muitos anos, prevaleceu a ideia que no tempo de Moisés ainda não existia a escrita ou a escrita plena. Mas esta fase da arqueologia científica prova, não é, que no tempo de Moisés já havia um alfabeto conhecido, já havia um sistema de escrita bem desenvolvido, e isso deu o quê? A confirmação de que todo o conteúdo do Pentateuco foi escrito pelo próprio punho de Moisés. Flinders Petrie, no Egito, ele fundou a Escola Britânica de Arqueologia. Então, muitos chamam de Flinders Petrie como o pai da arqueologia contemporânea, não da arqueologia moderna, mas da arqueologia contemporânea. Dois arqueólogos ingleses aperfeiçoaram o método de escavações de estratigrafia vertical. O que é estratigrafia vertical? As escavações baseadas no sentido vertical, porque tem escavações que são feitas assim, no sentido horizontal, que é o chamado de terraplenagem, e tem os sentido verticalizado, como é o caso de Jerusalém. Jerusalém, para ser investigada arqueologicamente, se descobriu como ela foi destruída 23 vezes, então, obviamente, no sentido verticalizado, é que começaram a fazer o quê? As escavações. E aí cada escavação prova uma época da história da cidade de Jerusalém. Então, esses arqueólogos que aqui eu menciono, Frank Bliss e Jim McAllister,
foram os que desenvolveram esse sistema de estratigrafia vertical, que é a escavação, no sentido verticalizado. Eles também estabeleceram um método de datação de cerâmicas. Mais tarde surgiu William F. Albright, que é tido como o maior intelecto do século XX. Ele determinou a cronologia do desenvolvimento das cerâmicas, ou seja, ele estabeleceu na linha do tempo que você poderia identificar, um exemplo, um prato de barro datado em 5.000 a.C., e um outro prato de barro, embora semelhante, datado em 150 a.C. Então, o camarada foi um tremendo de um gênio, deixando claro que naquela época não tinha ainda os elementos químicos, né, suficientes para fazer a chamada datação de carbono 14. Estamos falando aqui do início do século XX, 1907, 1910. Aí vem um outro chamado Charles Clément Ganal. Ele é identificado como descobridor da pedra moabita, a pedra que eu mostrei a vocês agora há pouco. Sid Gaston fez um estudo sobre o desenvolvimento das línguas semíticas. Coloque aí. No meio das línguas semíticas está o hebraico e o aramaico. Tá, o hebraico e o aramaico. Então, o hebraico e o aramaico, eles estão na classificação das línguas semíticas. Ao contrário do português, do francês, espanhol e italiano, eles estão classificados no quadro das línguas latinas, mas o hebraico e o aramaico está dentro das línguas semíticas. Nelson Gluck desenvolveu um método para identificar períodos de ocupação do antigo Próximo Oriente. Na verdade, este indivíduo, Nelson Gluck, ele trabalhou mais com a combinação da história com as escavações numa intensidade enorme para compreender, né, cronologicamente, do mais antigo ao mais recente, como se formou o Oriente Médio. Aí vem uma mulher, Kathleen Quinn, criou um método de estratigrafia vertical escalonada para escavações. Não é? Frank Bliss e McAllister foram os pioneiros ingleses, mas esta mulher, Kathleen Quinn, ela criou um método, né, que até então não existia, de estratigrafia vertical escalonada para escavações. Virando a página, que importante isso aqui, ó. Idades do desenvolvimento da cultura. Talvez você já se perguntou como se divide historicamente a nossa cultura, como ela é datada na linha da história para entendermos também a Bíblia Sagrada. Vamos lá, nós temos aqui 4 períodos. Eu resumi da melhor maneira possível para não ser muito complexo e extenso, porque quando você se depara com muitas datas, fica um pouco cansativo, um pouco confuso. Então, eu coloquei de uma maneira mais simplista possível, porém chamativa, dentro de fatos históricos e bíblicos ao mesmo tempo. Mas vamos começar lá em cima, ó. Proto-história, que quer dizer proto. A palavra proto no grego quer dizer antes da existência de qualquer história. Ou, se você quiser colocar, a história mais do que antiga, ou a mais antiga parte da história da humanidade. Isso é chamado de proto-história. Não seria basicamente a Idade das Cavernas, não. Mas seria o período da história da humanidade que começou a dar os primeiros traços das civilizações que a Bíblia nos ensina, né? A Bíblia fala de civilizações, de povos. Alguns de vocês poderiam mencionar, se tem a lembrança, quais seriam ou quais foram estes povos. Não precisa me falar
na ordem cronológica e muito menos alfabética. Pelo menos a Bíblia nos traz um relato de mais de 4 civilizações. Não se esqueça que aí não entram os judeus e nem os hebreus, porque eles são o foco de toda a história bíblica. Eles são o centro da história bíblica. Então, colocando de lado os hebreus ou os judeus, quais seriam os outros povos ou outras civilizações que a história, né, confirma a existência delas, porém também confirmadas e registradas na Bíblia Sagrada? Vamos lá. Quem pode começar a me dizer? Tem pelo menos mais de 4. Tem uma que você pode tirar de letra, que é uma das mais importantes dentro dos registros da Bíblia Sagrada. Se você não conseguir se lembrar dessa, o negócio está mal. Pastor, foi aquele povo lá, sumários, né? Aquele povo, não? Os sumérios, perfeito. Os Sumérios, quer sumérios dizer, seria os um dos povos povos bem antigos, aí datam lá de de 5.000 antes de Cristo, aí estaria a influência de Abraão, aí estaria de Hammurabi, que nós vamos falar daqui a pouquinho, quem foi povo Hammurabi, de o Ur, os Código de caldeus, Hammurabi, né? Os os egípcios, caldeus, exato. Depois outro povo. Quais seriam outro tem os povo bem egípcios, antigo? né? Os egípcios, isso. Egípcios. Hebraica também, né, pastor? Os Hebraica. hebreus vamos deixar de lado porque eles são o centro do foco bíblico. Então, todo o foco da história bíblica, basicamente, ela está concentrada Persa sobre também? os Civilização persa? persas, Os perfeito. filisteus também são antiguíssimos, né? Os filisteus. Aí os filisteus estariam numa subordem ligada aos cananeus. Tá? Os cananeus, né? Lembre-se que quando você estuda sobre os cananeus, são mais de 7 povos. Eu Aí estou estariam tentando lembrar aqui, pastor, na passagem que na hora está vindo na minha mente, assim, foi quando Abraão chegou e tinha um povo lá que foi muito abençoado. Abraão foi muito abençoado por esse povo. Mesopotâmica também entraria, pastor? Não. Vou lembrar aqui. não, porque aí seria, na verdade, a divisão geográfica. A divisão geográfica, região entre rios. Mas vamos recapitular para não ficar Tentando lembrar o confuso. povo que Abraão chegou lá atrás na terra Os dele, que foi muito abençoado. sumérios, Sumérios, egípcios, caldeus, caldeus. egípcios, persas. Irmã Ana falou de Mesopotâmia. Junto da Pérsia, preste atenção, junto da Pérsia estava uma outra civilização que foi poderosíssima, poderosíssima dentro dos tempos bíblicos. Os assírios têm. Os assírios seriam mas teve uma outra mais poderosa ainda do que os assírios. Os babilônicos, pastor. Os babilônios. Eita, irmão Gleick, já encaixou 50 na sua gaveta. Os babilônios. Irmão Gleick já pegou 75. E eu te confesso que irmão Gleick está faltando pouco para não fazer nem o trabalho de arqueologia. Ei, irmão Gleick, acho que a próxima, eu vou ter, por uma questão de justiça, eu vou ter que isentar o irmão. Não tem jeito não. Continua vindo a aula, mas esquece de fazer trabalho, porque já está. Gente, a gente não se pode esquecer dos babilônios. Olha só, então vamos recapitular: egípcios, persas, babilônios, sumérios, caldeus. Tem mais gente ainda, claro, né? Mas esses seriam os principais povos ou civilizações, né? Lembrando que os sumérios e caldeus estão bem lá para trás. Aí vamos aqui nessa tabelinha, ó. Período paleolítico, chamado período da pedra bruta. Aqui não se tem uma noção exata, porque é tão remoto, é tão lá atrás na história, que não existe uma datação com exatidão. Aí vemos o Mesolítico, é o chamado período da pedra cortada. Olha que interessante, né? A pedra bruta é aquela pedra que era escavada, porém ela não era talhada, trabalhada, era chamada pedra bruta. Depois vem a pedra
cortada. Preste atenção que interessante. O período da pedra cortada é quando entram os egípcios, que eles começam a cortar a pedra de tal maneira que constroem as pirâmides. Aí a datação é possível, vai de 4.000 a 3.100 antes de Cristo. Eu não sei se alguns de vocês já chegaram, já puderam ir ao Egito. Ninguém aqui conseguiu ir ao Egito ainda, não? Oh, meu Deus, pai, me dá meu papel. Dá meu papel que eu quero levar esse povo para ver o que são as pirâmides. Irmãos, é uma coisa que não entra na nossa cabeça. Escute bem, não entra. É uma coisa tão assustadora. Como é que você olha para um negócio daquele enorme? Ele é a pirâmide de Gizé, é a maior que existe em todo o Egito. Ela equivale a um prédio de 85 andares. Como é que se construiu um negócio daquele com a pedra cortada, retinha, sem errar 1 centímetro? É assustador você. Eu tive que colocar o meu rosto assim colado para ver se tinha alguma falha, alguma imperfeição. E o prumo não existia naquela época, irmãos. O prumo foi inventado pelos cananeus, isso aproximadamente em 1015 a.C., mas eu estou falando de 4.500 a.C. É uma coisa assim que assusta. Você vê uma construção perfeita, alinhada, retinha, sem uma falha, é assustador. E geralmente essas pirâmides levavam de 150 a 400 anos para ser construída. A de Gizé levou 387 anos. Consegue imaginar uma pirâmide tomar 387 anos para ser construída com a mão de obra de 65.000 homens, aproximadamente? É muito difícil. Aí a gente diz o que hoje temos uma tecnologia de ponta. Eu, sinceramente, discordo. Naquela época não tinha computador, não tinha luz elétrica, não tinha serra, não tinha nada que hoje os construtores têm nas mãos. É claro, não se construía tão rápido como hoje, mas se construía de uma maneira tão esteticamente perfeita. Era uma arte a construção daquele tempo. E a prova que era uma arte estão aí vivas, de pé, até hoje. Com todo respeito, uma casa que hoje um construtor constrói, como o irmão Gleico, Elvis, que trabalha na construção, com todo respeito, meus irmãos, não vai chegar a durar 150 anos. Porque as técnicas usadas no passado eram feitas para durar milênios. Se levavam 300 a 400 anos, estão me compreendendo? Para serem levantadas, mas a preservação delas é miraculosa. Aqui que a gente chega à conclusão. É Deus ou não é Deus? Dando capacitação para esses homens. Embora eles não eram servos de Deus, mas eles tinham uma inteligência que, eu tiro o chapéu. Eu tiro, gente. Tudo bem, eu respeito muito um engenheiro, um arquiteto que estuda, trabalha, dá o seu suor, levanta um bonito prédio, um bonito edifício, mas nada comparado àqueles homens que construíam pirâmides, que construíam obras gigantescas e que estão aí de pé depois de 2, 3, 4, até 5.000 anos depois. Aí nós temos o período neolítico da pedra lavrada, que é a pedra cuidada, e depois o calcolítico, que é a pedra polida. Vocês observem que somente o mesolítico é que se detectou o tempo na história. Depois vemos o início da civilização. Olha só, se você puder fazer um highlight, oficialmente a civilização, no sentido mais amplo possível, começa com os sumérios e os mesopotâmios em 3.100 antes de Cristo. Aí nós vemos a história. Olha, esse quadro aqui é digno de ser memorizado, porque você vai entender melhor a história bíblica. Aí vem na ordem cronológica. Preste atenção que esse quadro aqui da página de número 7, ele é um quadro cronológico e é impressionante. O mais antigo é o período chamado de bronze ou período primitivo. Vai de 3.100 a 2.000 a.C. Envolve a civilização da
cananita. Então, todos os cananeus, lembra-se que antes da nação de Israel entrar em Canaã, esta civilização já existia. Eram os perezeus, os girgazeus, os jebuseus, os filisteus, tudo que estavam ali dentro de Canaã. Eram pagãos, né? Adoravam outros deuses, eram politeístas, mas era uma civilização tremendamente avançada. Aí entram as nações que receberam a influência deste período, o Egito e a Mesopotâmia. O Egito, o chamado Império Unido, né? Tebas e Mênfis. Quando você estuda a história do Egito, você vai descobrir que o Egito, lá no passado bem remoto, eram dois reinos enormes, o reino de Tebas e o reino de Mênfis. O Egito que a Bíblia fala já é o Egito, unido pela terceira vez, porque o Egito passou por 3 fases de união, entendeu? E a fase mais recente é o que a Bíblia menciona, começando por José do Egito, né, o faraó da época de José do Egito, Ramsés II, o faraó do tempo de Moisés, e aí vai. Depois temos a civilização sumeriana, que aqui já foi mencionado, né, os sumérios, que eles são os mais antigos, lá na Mesopotâmia. Né? Na Mesopotâmia correm 2 rios, por isso que chama-se o nome Mesopotâmia, região entre rios. Quais seriam esses 2 rios? Alguém se lembra? Ih, gente, me deu um branco, eu tomei leite hoje, 2%, branqueou minha mente. Eufrates. Eufrates. Repita, por favor. Eufrates E Tigres. Tigre. Mas a Bíblia fala de 4 rios, fala também do Tigre, do Eufrates, mas a Bíblia, lá no livro do Gênesis, fala de 2 rios que não existem mais, que eles desapareceram. Alguém se lembra? Pison. Pison é um deles, perfeito. O outro é o Saudamente agora. Outro, qual é o nome do outro? Saiu da mente agora. Saiu da mente. Saiu da mente. Ai, papai do céu. Não, Pison já foi falado, tem um outro que desapareceu, não existe. Mas está ligado ao Tigres e Eufrates. Não conseguem se lembrar? Pison e Avilá. Avilá é a terra do ouro, que é a Arábia Saudita, que dá bem para a Arábia Saudita. Procuraram se lembrar? Tigre, Eufrates, Pison e Avilá. Guerreiro! Chegou bonito, guerreiro, rapaz! A gente estava sentindo tava uma lacuna lá embaixo, né? Tinha uma cratera lá embaixo, aí chegou o guerreiro, fechou a cratera. Que coisa boa. Amém, seja bem-vindo, ainda que um pouquinho atrasado. Vamos lá. Segundo período, o período bronze, o período médio. Aí vai de 2000 a 1550. Aí entra a chamada cultura patriarcal. Como estamos falando de cultura patriarcal, ela está ligada ao quê? Aos patriarcas do Antigo Testamento. Quem de vocês se lembram quais foram os principais, ou os 3 principais patriarcas do Antigo Testamento? Ah, essa é fácil, por favor. Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, na ordem, Isaac e Jacó. Aí dentro da história entra do Egito o Império Médio. E aí entra a invasão dos Ixos. Deixa eu abrir aqui um parênteses importantíssimo. O nosso Deus é o Deus da história, isso sabemos. Ele controla a história, ele tem o governo da história nas suas mãos, ele coloca quem ele quiser, ele coloca, tira, destira, ele faz o que ele quiser. Mas não podemos desmerecer que quando Safenat Paneia... Alguém se lembra quem foi Safenat Paneia? José, isso. José do Egito. Não podemos nos esquecer que quando Safenat Paneia
se torna vice-rei do Egito, Deus permitiu, preste atenção, você pode pesquisar e vai comprovar isso, que um grupo de pastores peregrinos, pastores nômades, chamados Ixos, invadissem em massa todo o Egito, expulsando os egípcios nativos. Eles vieram da Península Arábica, migraram para dentro do Egito e ficaram ali por quase 300 anos. Então, os Ixos dominaram o Alto e o Baixo Egito. Preste atenção. Se você estudar um pouquinho, você vai descobrir que uma coisa que era abominável para os egípcios era a criação de gado bovino. Não sei se você sabia. O gado bovino, aos olhos dos egípcios, era abominável. Por que abominável? Porque a criação de gado, segundo a visão dos egípcios, era para comer, era algo para ser comestível. E o boi é uma entidade adorada no Egito. Entenda isso. A boi e a vaca era uma das 1587 divindades veneradas e adoradas no Egito. Interessante que quando José é o vice-rei do Egito, o Egito está cheio de gado bovino, que não é normal, para consumo e não para adoração. Então tem alguma coisa errada? Não, é que Deus, como é o Deus da história, ele fez duas coisas bem interessantes, né? Moveu, tirou, afastou os egípcios nativos, permitiu com que um grupo nômade estrangeiro tomasse posse da terra. Aí vieram os hebreus, começaram a cultivar o gado bovino, olha que interessante, e permitiu a entrada de José como vice-rei. Embora a Bíblia não dê detalhes, mas olha que interessante, mas dá através do sonho, né? Que diz a Bíblia que Deus deu a Faraó um sonho. Alguém pode me resumir esse sonho em poucos minutos? 7 vacas magras, 7 vacas gordas, pastor? Isto. Qual seria a explicação, a interpretação deste sonho? As 7 vacas magras seria 7 anos de fome, e as 7 vacas gordas seria 7 anos de abundância. Exatíssimo, perfeito, Elvis. 50 para o Elvis. Tá todo mundo hoje pegando ponto, gente. Que coisa boa, né? Aí tá bem as 7 espigas, né? 7 espigas cheias e 7 espigas olhadas. Mas vamos ficar... Espigas, preste atenção, muito boa lembrança do pastor Juarez. Espigas está falando o quê? De cereal, concordam comigo? Então está apontando para cereal. Vaca está apontando o quê? Para a carne orgânica, a própria carne de vaca. Ok. Então haveria um período que Deus daria abundância de cereais sobre o Egito. E isso já lemos na Escritura, né? Que José, de tudo que era semeado, quando era feita a colheita, ele separava 1/5 da colheita e guardava em celeiros para prevenir o período de 7 anos de fome. Embora a Bíblia, olha que interessante, não fala desta prevenção aplicada ao gado bovino, a Bíblia não fala. Se você analisar bem, não fala, mas a história secular ensina que o Egito passou por um período de 7 anos que nunca se viu gado bovino tão abundante em toda a terra do Egito. Foi o período que o Egito mais, vamos dizer assim, cuidou de gado bovino para o quê? Para consumo humano. Se fossem os egípcios na terra, jamais isso aconteceria. Mas Deus poderia fazer do jeito que ele quiser, mas Deus fez de uma maneira bem curiosa, né? Afastou os egípcios nativos que abominavam o consumo de carne de boi, trouxe os Ixos ficaram quase 300 anos no poder, abriu espaço para eles cultivarem, né, ou cuidarem de gado bovino, para o consumo humano, que foi o período das 7 vacas gordas, e, ao mesmo tempo, permitiu com que um pastor de ovelhas, que era algo também abominável,
assumisse o vice-reinato. De uma forma ou de outra, Deus estava no controle. Poderia isso não ter acontecido, poderia ter acontecido de uma outra maneira. Valendo, escute agora, valendo a isenção, eu vou isentar 3 de vocês do trabalho de arqueologia bíblica. Vou começar agora. Valendo a isenção do trabalho de arqueologia bíblica. Como se chamava em linguagem técnica o nome do vice-rei do Egito, o cargo que ocupou José? Tem um nome técnico. Vizir do Egito? Vizir! Oh, Elvis! Oh, o que o Brasil não fez, o Elvis fez! Elvis! Agradece o Guerreiro nessa aí, porque eu lembro dele respondendo essa pergunta no ano passado ainda. Guerreiro, tu não abriu a boca antes, Guerreiro, que não roubou, pô. Tinha que roubar esse ponto, Guerreiro. Pô, numa guerreiro é irmão, né? Guerreiro é irmão. O tempo que eu conheço Guerreiro morre para dar vida em favor do outro. Guerreiro, parabéns, Guerreiro. Quando eu for, com todo respeito, se a irmã Juliana me permitir, quando eu for alô, eu vou te dar um beijão no teu rosto e dizer obrigado por ter abençoado o Elvis. Meu Deus. Qual foi a resposta? Vizir. Ai, Elvis, tô alegre. Ainda vou isentar mais 2. Meu Deus. Tá aí, Elvis, por antecipação, já tem centão. Parabéns, Elvis. O que o Brasil não fez para ir para as quartas de final, Elvis fez. Meu Deus, mas calma. Ainda temos aqui, ó, temos 1, 2, 3, 4, temos 5 aulas pela frente. Vamos ver quem serão os 2 abençoados lá nas próximas 5. Rapaz, o coração agora tem até uma pulada bonita, né? Obrigado, Alexandre Guerreiro. Mas, puxa vida, né? Isso é irmão, né? Isso é irmão. Ele morre na praia, mas deu uma benção para o outro. Se fosse egoísta, ele gritava, vigia, pronto, consegui, mas nada, né? Ele soprou para o Elvis. Obrigado, gente. Vocês são... Fale. Eu só estava falando há há tempo aí sobre a questão dos bois do Egito. Só uma pergunta. Faça. Porque, de certa forma, mesmo que eles não endeusavam os bois no Egito mais por causa desses novos egípcios, mas, na realidade, essa cultura, de certa forma, ainda não estava ligada no Egito, porque, inclusive, a gente vê que quando eles começaram a peregrinar pelo deserto, eles fizeram um bezerro de ouro, não é justamente por causa disso, não? Exatissimamente, porque, repito, o boi em si, o gado bovino, não era para consumo humano. Por quê? Porque era uma entidade, era um deus, era uma divindade. E a divindade mais importante que os egípcios cultuavam na imagem de um boi, anote aí, ele se era chamado do boi Apis. Boi Apis, A-P-I. Então, o que foi o bezerro de ouro? O bezerro de ouro foi a materialização daquilo que os hebreus presenciaram por mais de 400 anos, ou seja, a nação egípcia se encurvando, não é? Adorando e venerando ao boi Apis. Bem estranho isso, né? Claro, a maioria dos leitores da Bíblia, quando chegam neste tomo, né, ou neste episódio lá no livro do Êxodo, não consegue entender por que eles poderiam fazer a imagem de qualquer outro animal, não é verdade? Poderiam fazer de um camelo, de uma águia, de um réptil, mas por que necessariamente um boi? A resposta é esta que aqui estamos trazendo, que se tratava de uma entidade, de uma divindade muito respeitada, muito venerada, era considerada a 6ª divindade mais importante de 1.587 divindades em todo o Egito. Lembra-se que a mais importante, se quiserem anotar, porque também tem muito a ver com a arqueologia, chamava-se Osíris. Osíris era a entidade egípcia mais importante de todo o grupo, né,
dos deuses que eram adorados, Osíris é o mais importante. Aí depois vem outro, né? Vem Ísis, vem Tutankhamon, e dezenas e dezenas e dezenas de outros. Aí o boi Apis é o número 6, tá? É o número 6. Vem o Amon-Ra, que é o número 4, né? Que é o chamado deus Ra. É outra razão porque a praga de rãs, né? Porque a praga de rãs é o próprio Deus, o Eterno de Israel, se colocando contra aos deuses do Egito na figura das rãs, né? Se tivermos tempo na última aula, eu vou colocar aqui um quadro, ou vou postar lá no grupo, que cada uma das 10 pragas que Deus lançou contra o Egito foi o ataque direto do Eterno de Israel às 10 principais entidades ou deuses do Egito. O Nilo era um deus, né? Se chamava Ihatuk, que em egípcio quer dizer o que gera a vida ou que mana a vida, né? Que é o próprio Nilo. Por isso que Deus decidiu feri-lo com sangue, e assim vai. Aí vem Amon-Ra, o deus Ram, e vamos lá, tem o deus Pulga, o deus Granizo, e a lista é grande, fechando um total de 10, né? E Osíris, que na verdade é o deus menino, né? Que é a morte de todos os primogênitos do Egito. Vamos avançar aqui rapidinho para nós não perdermos o fio da meada. É bonito e interessante e gostoso quando nós entramos neste aspecto da história, que ela liga a geografia e ela liga a arqueologia, levando para dentro da Bíblia. Eu creio que vocês já tiveram essa experiência, né? De estarem lendo a Bíblia e não entenderem absolutamente nada no que diz respeito à descrição de reis, de rainhas, de usos, de costumes, de localizações geográficas. É natural, né? Quando você não entende o pano de fundo histórico, geográfico e arqueológico, é normal que você está lendo ali, está boiando, completamente boiando. Alguém já teve essa experiência? De estar lendo um texto, mas não está entendendo exatamente nada. É como se fosse um código fechado. Vamos lá. Dentro desse Bronze Médio, período Bronze Médio, está o antigo Império Babilônico. Deixa eu levar vocês ao livro do Gênesis, capítulo 14. Vamos lá ao livro do Gênesis, capítulo 14. Super interessante esse capítulo, também pouco conhecido, pouco explorado, pouco compreendido. Capítulo 14 do livro de Gênesis, versículo 1, 2 e 3. E aconteceu que nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elassar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Berá, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adamá, e a Semebe, rei de Zeboim, e ao rei de Belá. Esta é Zoar. Todos estes se juntaram no vale de Sidim, que é o mar de Sal. Você lendo esse texto ao princípio vai dizer, o que está querendo me dizer aqui? Vamos lá então decifrar esse texto. E aconteceu que nos dias de Anrafel, eu acredito que você já deve ter feito dezenas de perguntas. Quem é esse cabra? Quem é esse Anrafel? Já ouviram falar do famoso Código de Hammurabi? Alguém já ouviu falar Código de Hammurabi? Hammurabi foi um sumério, caldeu sumério, datado lá em 3.500, 4.200 a.C. Foi um rei muito importante. Ele criou tudo o que a gente poderia dizer hoje em poucas palavras, todo o código civil e todo o código criminal que temos hoje em todo o mundo, que foi, claro, aperfeiçoado pelos gregos e pelos romanos, começou lá atrás, em mais de 4.000 anos antes de Cristo, com Hammurabi. A Bíblia o chama de Anrafel. Tá aí, ó. Esse Anrafel
é o nome hebraico de Hammurabi. Hammurabi é o nome sumério e Amrafel é o nome hebraico. Agora, olha aqui, ó, rei de Sinar. Anote aí. Sinar é o nome sumério, é o nome mais antigo da região aonde é o berço de toda feitiçaria, de todo paganismo, de toda magia negra. Adivinhe, Babilônia. Oh, então aí está, rei de Sinar. Então, Sinar é o nome mais antigo que você encontra na linha da história ligada à Babilônia. O nome Babilônia aparece no 6º século antes de Cristo, mas aqui nós estamos falando de 4.200, 4.100 antes de Cristo. E aí vem a listinha, né? Rei de Elassá, rei de Elão, rei de Goim, são nomes estratégicos dos países que hoje conhecemos como Catar, Dubai, Omã, Emirados Árabes, Arábia Saudita, todos aqueles países, né, colocados naquele cantinho ali do Oriente Médio, todos eles eram pequenos reinos e descritos aqui com seus nomes antiquíssimos, né? Tá aqui. Que fizeram guerra a Berá, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Adamá, Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá, esta é Zoar. Agora, olha o que nos chama a atenção aqui, que pouca gente lê, não entende nada. Isso aqui é geografia, história e arqueologia juntos. Todos esses se juntaram no mar de Sidim. Eu perguntei algum tempo atrás a um aluno, na matéria de geografia bíblica, e vocês já passaram por lá, o mar de Sidim é o nome mais antigo de um mar muito importante dentro da Palestina. Qual é este mar? Vamos lá. Mar Morto, pastor? Meu Deus, irmã! Lhe dou mais 30, irmã. A irmã tá no fogo da unção hoje. Meu Deus, irmã, mais 30. É, irmã, acho que daqui a pouquinho vai ser a senhora. Mais uma. Tá correndo. Tá aí, irmão Gleick é o próximo da lista para ser isento. O Elvio já pegou. Então tá no páreo. O irmão Gleick, irmã Ana, é o Mar Morto. Porque tá aí, ó. Não sei se na sua Bíblia está entre parênteses, que é o Mar de Sal. Está na sua Bíblia? Mar de Sal. Então, isso quer dizer o Mar Morto. É o nome mais antigo. Aqui temos os dois nomes mais antigos do Mar Morto, que, na verdade, entenda bem, a Bíblia nunca você vai ler o nome Mar Morto. Mar Morto é um nome moderno. Oh, olha que interessante, né? Você vai encontrar dois nomes, Vale de Sidim, ou Mar de Sidim, ou Mar de Sal. Nunca você vai encontrar Mar Morto. Você também na Bíblia não vai encontrar Mar Mediterrâneo. Sabia disso? Você vai virar de lado a lado, capa a capa, não vai encontrar jamais o nome Mar Mediterrâneo. Vai encontrar Mar Grande ou Mar Ocidental. Porque esses são nomes modernos que não cabem dentro dos termos bíblicos atuais, ou antigos, melhor dizendo. Vamos voltar então lá ao quadro. Período Bronze Posterior. Aí nós estamos diminuindo na história, ou seja, estamos vindo um pouco mais para frente. Entre 1550 e 1200 a.C., conquista de Canaã pelos povos do mar. Anote aí. Quem eram os povos do mar? Filisteus. Porque o nome Filistia quer dizer povo do mar, ou povo beirando a costa do mar. Anote aí. Muita gente não sabe o significado do nome Filistia. Daí que vem os filisteus. Quer dizer, povo que habitava a beirada do mar, que no caso seria o mar Mediterrâneo. Anotou? Interessante isso. Aí o Egito entra na sua dinastia, chamada Império Novo, e aí lá na Mesopotâmia, como já foi mencionado, entram os assírios. Aí os assírios vêm e invadem Samaria e destroem o reino de Israel.
o Reino do Norte. Aí já é 722 a.C. Aí vem o período de Ferro I, o primeiro período de ferro, que vai de 1200 a 900. Chama-se esse período de ferro porque a metalurgia começa a ser descoberta aí, ou seja, não descoberta, desenvolvida. As espadas de ferro, as lanças de ferro, os escudos de ferro começam a serem normais, comuns, neste período que vai de 1200 a 900 a.C. É o período do Reino Unido de Israel. Anote aí, ó. Já está aí. Quem foram os reis do Reino Unido de Israel? Alguém se lembra? Me deu um branco. Saul, Davi, Salomão. Salomão. E tem mais um aí, né, pastor? Tem mais um. Mais um. Olha lá, o Elvis não é brinquedo não, né? E o Elvis diz que não sabe, ele foi isento hoje, mas o Elvis está escondendo o jogo. Tem mais um ainda, mas ele está escondendo. Solta esse um, Elvis. Tem mais um. Não. O filho de Salomão, né? Não. Tem mais um aí. Anotei em algum lugar aqui, tem que achar o quarto rei. Ai, eu não acredito que vocês estão esquecendo o nome do rapaz. Não é o Reoboão, não, é? Não, este oficialmente, segundo a Bíblia, foi o segundo rei de Israel. Entendi. Lembrei. E todo mundo canta musiquinha, né? Saul, Davi, Salomão, Saul, Davi, Salomão. Na escola dominical é todo mundo cai na praia. Esquecendo que tem um no meio aí. O senhor falou sobre isso com a gente. Yeah. Saiu da mente o nome dele agora. Saiu da mente, pastor, nós vamos ter que sentar e tomar um café de novo para ajudar o senhor a ficar reforçado. Estou pensando aí em fevereiro, que está complicado para janeiro, fevereiro eu vou separar aí, vou cavar tempo, vou levar um café moído e torrado que eu descobri aqui na Flórida e vamos tomar na sua casa. Benção. Eu vou fazer o melhor, eu vou levar os grãos e vou levar a maquininha e vamos torrar aí na sua mesa. Rapaz, essa benção pura. Consegui esses dias dentro numa loja de cubano. Ninguém está se lembrando, gente? Ai. Como é que vocês conseguem? O Elvis se lembrou, só que escapou da mente dele, escapou do pastor. Segundo livro de Samuel, gente, já não está valendo mais ponto. Segundo livro de Samuel. Eu acho que eu achei nas minhas anotações, pastor. Ai. Vamos ver se a irmã Ana acertou mesmo. Vamos ver se a irmã Ana encontrou. Vamos lá, irmã Ana, solta. Não tenho certeza não, mas tem o nome dos outros 3 reis e o dele do lado. Jeroboão? Não. Jeroboão. Segundo livro de Samuel, por favor, abram suas Bíblias. Não é para esquecer para nunca mais. Anote aí, por favor. Segundo livro de Samuel, capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Epa! Isso aí você não vai esquecer nunca mais. Porém, Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim, verso 9, e o constituiu rei sobre Gileade, e sobre os Assuritas, e sobre Jezreel, e sobre Efraim, e sobre Benjamim, e sobre o quê? Todo o Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel. E reinou o quê? Somente isso. Por isso que ele é esquecido. Reinou pouquinho tempo, 2 anos. Mas os da casa de Judá seguiam a Davi. E o verso 11, né, para aumentar a informação, e foi o número dos dias que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá, 7 anos e 6 meses. Essa é a razão porque Isbosete
não é lembrado que ele reinou o quê? 2 aninhos, só isso. E está escondido lá no texto de 2 de Samuel, capítulo 2, versos 8, 9 e 10. Anotaram? Todo mundo morre com essa pergunta. Incrível! Todo mundo morre. E na escolinha dominical, Saul, Davi, Salomão. Saul, Davi, Salomão. Né? Salomão, filho do pastor Fabiano. Só que não é da Saul, é Saul, Isbosete, Davi, Salomão. Inclui o Isbosete, gente. Isso são pequenas falhas, para vocês verem, né? Que dentro da educação cristã existem essas pequenas falhas que são omitidas. Diga, Elvis. Elvis está lá com o mapa. Olhando que a minha Bíblia aqui, tá até claro que o highlight que Abner faz Isbosete, rei de Israel. Aí, claro que a gente passa por cima e não vê, não presta atenção. Rapaz. Anotaram aí, meus irmãos, por favor, não se... e pega o povo da sua igreja. Faz isso, pega o povo, a pastor Fabiano agora vai, irmãos, a paz do Senhor, vamos lá, eu quero dar uma Bíblia de estudo para quem vai dizer os reis do Israel unido. Aí a congregação vai repetir a música. Saúl, a irmã Ana Davi, não pode responder não, meu pastor. Como é que é? A irmã Ana não pode responder não, ela é membro agora não, da a irmã lá, fica quietinha. A irmã Ana tem que colocar, né, um tape gorila, assim, ó, dos mais fechadinhos. Aí só abre em casa com a ajuda do irmão Robson. Não, irmã Ana, fica quieta, irmã Ana. Faz esse desafio. Eu quero ver se alguém na sua igreja vai conseguir responder, né? Faz a mesma coisa, irmã Márcia. Chega lá na sua igreja, lá no trabalho das irmãs, deixa as irmãs doidinhas na cabeça, e elas vão responder a musiquinha, Saúl, Davi, Salomão, e a senhora vai dizer, nananana. Tem um aí que vocês estão se esquecendo, e vão quebrar a cabeça, gente. É interessante, são coisinhas que estão dentro da Bíblia, mas passa por cima, muita gente passa por cima. Vamos lá, então? 9h35. No período do Ferro I do Reino Unido de Israel, no Egito, vieram as últimas dinastias do Império Novo. Aí foi o apogeu do Império Assírio. O apogeu do Império Assírio foi através de um rei chamado Assurbanipal. Mas Assurbanipal tinha um general poderosíssimo, um dos maiores do Império Assírio, e que ameaçou a destruição da cidade de Jerusalém. Só que ele se deu mal, ameaçou destruir a cidade santa, e o Deus, o Eterno de Israel, foi e acabou com ele e com seu exército. Quem foi esse poderoso rei assírio que desafiou a Jerusalém, mas acabou entrando pelo cano? Exatamente, foi mal, foi destruído pelo exército do próprio Deus. Na Bíblia. Não acredito. Estava tão gostoso, o negócio estava fluindo com tanta... Não se esqueceram o nome desse general assírio? Eu sei quem é, porque não sai da mente. Pastor Juarez. Sempre pregando sobre ele. Ei, pastor, aí eu já não entendi mais nada. Se o senhor está sempre pregando. O exército foi derrotado pelo anjo, né? 185 mil soldados. Isso, pastor, solta o nome do homem. Ele volta e os próprios filhos o matam no templo. Exato, Deus. Solta o nome. Ele sabe, gente. Não sei. Pastor, não é esse o Jeroboão, não, pastor? Não. Passa a borracha, irmã. Passa a borracha, irmã. Está escrito nos meus escritos aqui, Jeroboão. Não. Esquece Jeroboão. Essa história toda que ele está aqui nos meus escritos. Não, então tem alguma coisa errada. Jeroboão não teve nada a ver com a morte de um anjo que arrebentou com 185 mil dos seus soldados. Não tem nada a ver. Irmã Márcia, a senhora também está no mesmo espírito, não consegue se lembrar do homem? Eu dei um estudo para as mulheres sobre isso, agora o nome não está na minha cabeça. Guerreiro, salva, guerreiro, salva. Rabizak. Não, guerreiro. Opa, mas vocês estão batendo na trave, né?
Amanhã a Argentina joga. Será que a Argentina vai ganhar por causa do palpite de vocês? Senaqueribe. Oh, papai do céu. Difícil homem, né? Senaqueribe. Anote aí. Senaqueribe foi o general assírio que ameaçou destruir Jerusalém. Em contrapartida, Deus levanta o profeta e diz a ele que ele seria, sim, destruído. E aí o Senhor envia um anjo que extermina 185 mil soldados do dia para a noite. Anotaram? Está lá em Isaías capítulo 38. Eu prego, meu pastor, eu prego sempre sobre isso. Eu estou com a mente cansada. Inclusive, vou aproveitar o momento aqui. A partir de amanhã, eu vou tirar uns 15 dias de descanso e talvez eu vou pegar as aulas gravadas, viu, pastor? Sem problema, sem problema. O irmão precisa. Acho que todos nós precisamos, né? Como um mínimo uma semana, né? Porque a América, você sabe, né? Aqui se exige demais, se trabalha demais, seja em qualquer setor de trabalho, seja house cleaning, construção. Aqui não é como o Brasil, né? Que você tira um mês de férias e tá de boa. Não tem lógica eu ter esquecido isso aí de jeito nenhum. A mente tá cansada. Não é normal, pastor. Eu vivo isso. Quase que toda semana, quase que todo dia, não se sinta envergonhado e nem constrangido. Eu sei de coisas básicas que ali naquele momento, ó. Por isso que, por exemplo, como eu já conheço a minha mente que às vezes se cansa, para eu dar essa aula de hoje, vocês podem não acreditar, ela está sendo preparada há 4 meses seguidos. E eu recito ela de boca, em voz alta, todos os dias, quase 1 hora por dia. Se me dá um apagão na minha memória, como é que eu fico? Fico um negócio esquisito, né? Aí vocês vão me arrebentar, não posso fazer isso. Eu posso cometer erros e cometo erros, mas de me dar branco, me não. Mas tem que me dar em outro horário. Aqui em sala de aula não pode dar, não. Por isso que eu todo dia, tomo 1 hora para recitar em voz alta. Seja desta matéria, seja de outra matéria, e levo uma média de 4 meses. É essa forma que eu não consigo esquecer. E mesmo assim, às vezes, contra a minha vontade, acidentalmente eu acabo me esquecendo. Vamos lá. Senaqueribe está anotadinho. Vamos passar o outro período. O período segundo de ferro, que vai de 900 ao ano 600 antes de Cristo. Aí entra o reino dividido de Israel. Aí entra o domínio chamado Saia. E aí vem a decadência do Império Assírio, a queda de Nínive. Qual o livro do Antigo Testamento que registra em detalhes a queda de Nínive? Vocês não se lembram? Foi com Jonas, né, pastor? Não. É Naum, pastor. Naum. Lembre-se que Jonas foi o livro que registra a restauração de Nínive. Olha que interessante, né? A gente confunde. Naum mostra a queda, a destruição completa. Mas lembre-se que na época de Jonas, Deus já havia lançado um juízo para a destruição de Nínive. Alguém está se lembrado? Tá? E aí Deus envia o profeta Jonas para que viesse o que é o arrependimento. 175 anos depois de Jonas, aí Nínive cai. É a razão da redação do livro do profeta Naum, porque Jonas havia levado a cidade a se arrepender, ela se arrependeu, fez o que tinha que fazer, só que ela não ficou fiel por muito tempo, e 175 anos depois ela cai. Aí vem a Idade do Ferro, o período do Ferro, que vai de 600 a 300 a.C. Tem um domínio completo em toda a Palestina. Aí entra o domínio Medo. E na Mesopotâmia começa o chamado Neolítico.
império. Agora vamos pensar juntos. Foi falado aqui de Ciro, rei dos persas. Lembram-se dele? Ciro, rei dos persas. Mas a Bíblia fala também de um outro rei que também dominou ou domina o cenário das páginas do Antigo Testamento, ligado a um importante profeta. Qual seria o nome deste rei? Dario. Dario ou Dário. Tem duas pronúncias, né? Pode ser Dario ou pode ser Dário. Então, Dário ou Dario era Medo, né? E a ligação é com o profeta Daniel. Aí por isso que está aí o chamado Neo-Império. Virando a página, já estão fechando. Isso aqui é bem interessante. Se você nunca analisou isso cronologicamente, aí nós temos o período do ferro número 3, que é o Império Babilônico e Medo-Persa. Aí entra Cambises. Aí tem lá um asterístico, lá no cantinho, babilônico. Aí que surge o domínio Medo-Persa. Eram dois reinos rivais, oponentes, né? Eram inimigos mortais, mas para que se cumprisse o sonho da estátua de Nabucodonosor, dois oponentes, né? Tipo Flamengo e Vasco, se unem e fazem então um só reino, o Medo-Persa. No tocante à identidade dos períodos, temos a idade, que é o que conhecemos como tempo cronológico, e a cultura, que é o desenvolvimento cultural, como a ASD é o que devemos usar, como o exemplo da cultura de ferro 3. Nós temos esse ponto número 4 que eu vou desenvolver com vocês melhor na próxima aula, né? Da criação ao dilúvio. Vamos analisar à luz da arqueologia bíblica como se desenvolveu os acontecimentos da criação ao dilúvio. Aí nós vamos fazer menção de Nimrod, dos filhos de Noé. Vamos bater de novo sobre o Império Assírio. Está aqui, ó, Senaqueribe, certo? Vamos falar das escavações importantes ligadas à cidade de Nínive. Vamos falar sobre a versão mesopotâmica da criação, sim, há uma leitura secular. Aliás, há um registro histórico arqueológico secular que dá a narrativa da criação, muito parecida com a da Bíblia. Virando a página, nós vamos falar sobre a criação do homem e da mulher nesta mesma visão secular, cultural e arqueológica, que isso aqui é maravilhoso, gente. Eu sugiro que você comece já a dar uma lidinha nessas páginas que vêm a seguir, porque nós vamos desenvolver essa temática na próxima aula. É simplesmente maravilhoso. Na página 12, nós vamos falar da criação da mulher. Não é? Hoje tem muitas especulações estranhas, tal de Lilith, isso e aquilo. Então, nós vamos falar à luz da arqueologia, da história e da Bíblia Sagrada. Na página 12, vamos falar sobre o dilúvio. Na página 13, sobre a Torre de Babel. Gente, a Torre de Babel foi descoberta. Sim, senhor! Resquícios, vestígios da Torre de Babel foram encontradas lá na Babilônia ou no atual Iraque. Uou! Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Foi um chamado zigurat. Vamos falar lá na página 14 sobre a geografia das terras bíblicas. Isso aqui, gente, olha, é uma matéria linda, embora ela é muito vasta, mas nesta apostila decidimos reduzi-la de uma maneira que você pudesse compreender os pontos mais importantes. Então, marque aí na sua apostila. Nós, na próxima aula, vamos começar a partir do ponto de número 4, tá bom? Então, na próxima aula, vamos começar a partir do ponto número 4, a criação de dilúvio,
para a nossa finalização, temos 12 minutinhos. Vamos então passar alguns slides que também vão estar nos ajudando a fazer, né, o complemento da nossa parte de hoje. Eu bato na tecla a importância que você, aluno, precisa dar à leitura deste material. Não é uma apostila gigante de 200 páginas, tá? Ela tem menos de 50 páginas, ela tem um suplemento arqueológico, que está aqui, ó, bem no finalzinho. Por favor, dê uma lidinha em toda ela, dê uma repassada. Importantíssimo, importantíssimo, tá? Porque não vai haver prova, vai haver um trabalho de pesquisa. Eu vou ajudar vocês da melhor maneira possível, mas se vocês não lerem a apostila, vai dar probleminha, e alguém pode ficar parado aí no meio do caminho. Vamos então a alguns slides. Isso, já começamos a apresentá-los na aula passada. Deixa eu só puxá-los aqui. Isto, maravilha. Já falei para vocês, né, desses livros, né? Eu já postei os slides no grupo. Quantos de vocês já viram os slides postados lá no grupo? Alguém já viu? Já viu? Isso. Se você pode salvá-los e jogar para dentro do seu computador, do seu iPad, tá de boa. Estes, como eu já falei, são os melhores livros de arqueologia bíblica. Você não é obrigado a comprá-los, adquiri-los, mas se você tiver interesse, posso encaminhar você a conversar com o pastor Valentim, da Gerizim Books, e ele vai dar um descontinho razoável para vocês, né, mencionando que é aluno da Academia Bíblica Bereia. Vamos lá. Vamos avançar um pouquinho aqui. Já falamos. Vamos ter uma visão da geografia do crescente fértil. Eu creio que vocês já passaram por essa matéria, né, de geografia bíblica. Eu creio que vocês vão se lembrar. O crescente fértil era essa área aqui, ó. Estão vendo? Isso aqui é um mapa do Oriente. Deixa eu mudar aqui o posicionamento. Deixa eu ver aqui se eu consigo mover. Isso. Esse aqui é o mapa do Oriente. Perfeito? Não sei se vocês estão vendo uma meia-lua um tanto esbranquiçada passando por esse mapa. Quem está vendo essa meia-lua um tanto esbranquiçada que está cruzando o mapa? Alguém está vendo? Alguém está conseguindo enxergar? Essa meia-lua esbranquiçada, um tanto nublada, ela é a chamada crescente fértil. Por que tinha esse nome? Tudo que era plantado, cultivado, arado dentro deste perímetro ou dentro desta área gerava um crescimento brutal, monstruoso. Daí o nome crescente fértil. Agora observa, lá na ponta pegava o quê? O Egito, praticamente de norte a sul. Aqui onde eu estou passando a mãozinha, vamos ver se você consegue ver, ó. Eu estou aqui passando uma mãozinha. O que é isso aqui? É uma das localidades mais importantes do Egito e que dominaram, né? Ou que dominava o crescente fértil. Alguém consegue ver aqui, ó? Tô passando a minha mãozinha em algum lugar. É um rio, pastor? Isso. Que rio é esse? É o mais importante desta região do Egito. Na verdade, é o rio que dá vida ao Egito. Rio Nilo. Nilo, perfeito. Este é o rio Nilo. Aqui nós temos 2 braços de mar, preste atenção, 2 braços. Temos aqui à esquerda, temos à direita e temos um maior aqui no meio. Vamos ver se vocês conseguem detectar. O do meio, como ele é chamado? Se vocês observarem com atenção... Mar Grande. Mar Grande. Mar Vermelho. Mar Vermelho. Mar Vermelho. O grandão aqui. Agora aqui não tem nome, com certeza.
Mas se você já deu uma olhadinha na sua Bíblia, aqui tem dois nomes. Tem um nome aqui e outro nome aqui. Alguém se lembra? Alguém já leu? Alguém já viu? Aqui tem um nome e aqui tem uma vermelha esse pedaço. E ele tem duas subdivisões. Aqui à esquerda e à direita outro. Já dou a dica. São dois golfos. Dois golfos. Golfo de Qual Aqaba. deles? Da esquerda ou da direita? Da direita de Aqaba. Da direita, Golfo de Aqaba. Ó, o Elvis já está isento, né? Já não tem onde colocar ponto para o Elvis. E o da esquerda? É também um golfo. Esse aqui é o Golfo de Aqaba, corretíssimo. E o da esquerda? É o nome de um importantíssimo canal naquela região. Ô, Papai do Céu! Canal de Suez? Canal de Suez, Golfo de Suez. Perfeito. Não, tinha que ser o Elvis, né? Depois que o Elvis arrebentou com a boca do balão, tá cheio de resposta. Gente, então, ó, Golfo de Suez, Golfo de Aqaba, Mar Vermelho, Mar Grande, ou também chamado Mar Mediterrâneo. Aqui está o Mar Morto. Olha só, então, a crescente fértil vai daqui, ó, ela dá um giro e entra em toda a Mesopotâmia, caindo lá do outro lado. Olha aqui o Rio Tigre, esse aqui à direita, o Eufrates, esse aqui está à esquerda. E aqui temos um outro golfo, ó, aqui atrás, lá embaixo. Que golfo seria esse? Alguém se lembra? Aqui atrás, lá no finzinho. É o extremo, é o finalzinho onde termina a crescente fértil. Isso aqui é importante, que você tenha a familiaridade geográfica ou a identificação geográfica. É o Golfo Pérsico? Golfo Pérsico, perfeito, pastor Juarez. Golfo Pérsico. Então procura não se esquecer disso aqui, ó. A crescente fértil, ela tem 3 golfos importantes, né? Ou pelo menos na área de sua influência. O Golfo de Suez, o Golfo de Aqaba e lá do outro lado, o Golfo Pérsico. O Éden, a localização do Éden desconhecida. Olha aqui, isso aqui é bem interessante. E saía o rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Já falamos desses 4 braços. Lembram-se? Tigre, Eufrates, Pisson e Avilar. A história universal, então, ela é analisada através do Éden, do Oriente do Éden, que entra com jardim e expulsão, né? E aí entra Caim e Abel, os descendentes de Sete, o dilúvio e a Torre de Babel, que nós vamos estudar na próxima aula, que é a confusão das línguas e dispersão. Depois disso vem a história específica, que é Abrão, não Abraão, Abrão, em Ur. Depois vemos a Tábua das Nações, como nos ensina em Gênesis capítulo 10. Os 3 filhos de Noé, Jafetitas, de Jafé, Camitas, de Cão, e Semitas, de Sem. Aí nós vamos encontrar os caucasoides, negroides e mongoloides. Vamos conhecer também um pouquinho sobre o clima, os desertos, estações, a hidrografia, que já mencionamos, o Tigre e o Eufrates, a geologia, a geografia econômica e política, um pouquinho apenas, não vamos entrar em maiores detalhes, tudo ligado com a arqueologia, as rotas comerciais e a etnografia da região. Vamos falar assim um pouquinho mais sobre o Egito, né, que é o país mais importante do crescente fértil. Vamos falar sobre as adjacências, os vizinhos do crescente fértil, que é Pérsia, Norte, Índia e Etiópia. Vamos falar resumidamente o que já trabalhamos até agora, né, sobre a Pedra de Roseta, uma outra inscrição, a de Bestuni,
vamos falar um pouquinho sobre o papiro, vamos falar sobre os níveis de escavações que vão dando as datações. Olha só, quanto mais fundo é o nível da escavação, mais antiga ela é. O nível 18, se você olhar aqui, que é o mais fundo que existe, cerca de 150 a 200 metros de profundidade. A datação é de 3.500 a.C. Já o primeiro nível, que seria 1,5 metro, 600 depois de Cristo. Vamos falar um pouquinho da escrita cuneiforme, já falamos hoje. A pedra de Roseta, vamos mais uma vez dar só uma pequena revisão. Vamos falar do selo de Baruque, vários achados arqueológicos encontrados ao longo dos anos. Aí vamos entrar um pouquinho na geografia bíblica e tudo isso e muito mais. Recomendo uma vez mais, a leitura da apostila, tá? Porque eu vou precisar que vocês leiam bem a apostila, pelo menos as 10 páginas que se seguem, porque vai ser onde a gente vai desenvolver os tópicos mais importantes da nossa matéria. O pastor Juarez vai tirar um tempo de descanso, fique tranquilo, pastor. O importante é o senhor estar conectado conosco, tá? Não perca o fio da meada não, senão vai complicar o seu lado. Vamos estar orando para que o senhor desfrute desse descanso merecido, né? Todos nós, né, precisamos desse descanso, né? Que Deus nos dê a graça necessária, né, para usarmos bem. Vamos então concluir a nossa aula de hoje. Quero agradecer a participação de todos. Meus sinceros parabéns aos alunos que no dia de hoje, né, faturaram aí uma boa pontuação. Irmã Ana, pastor Fabiano, irmão Gleique, pastor Juarez e nosso irmão Elvis da Silva, o primeiro contemplado. Fale, Elvis. Pastor, posso dar um testemunho rapidinho aqui? Por favor, por favor. Porque hoje eu estava fazendo um curso da OSHA 10, né? Que é a questão de segurança de trabalho, que eu tive que levar meus meninos para fazer o curso, né? E aí é só 2 dias de curso e teria que assistir a aula toda para não perder meu certificado, né? Exato. Aí eu estava na aula e falei com o cara da aula, falei, não, infelizmente eu não vou poder ficar para me assistir a aula, que eu tenho a aula de teologia, eu não quero perder minha aula. Ele falou, mas se você não ficar, você não vai ter sua carteirinha do OSHA 10, né? Eu falei, não, abro mão da minha carteirinha, mas não quero perder minha aula hoje. E Deus me abençoou com a isenção do meu trabalho aí, da minha prova. Glória. Abri mão do certificado do OSHA 10 para me assistir a aula hoje. Meu Deus, irmãos, como vale a pena não negociar com Deus que não funciona. Não tenta negociar com Deus que não funciona. Mas como vale a pena você entregar para Deus, não é? A render-se para Ele, deixar aos cuidados dele, que Ele é misericordioso, né? E sempre vai entrar com uma intervenção. Deus abençoe a cada um de vocês. Elvis, parabéns. Pastor Obrigado. Juarez, obrigado pela sua participação. Irmão Gleick, irmã Ana, pastor Juarez e esposa, Alexandre Guerreiro, que entregou, ó, de mão beijada aí para o Elvis, né? Esse é irmão, né? Vou dar um beijo no Alexandre Guerreiro quando falou. Não, vamos ver, de repente eu ganho uma benção aí. Depois eu pago um café, Guerreiro. Depois eu pago um café. Não, tá? Tem que pagar mais do que um café. Que é isso, Elvis? Essa dívida aí tá gorda entre vocês, né? Chegou na cara do gol e passou a bola. Oh, meu Deus, olha, o que o Brasil não fez, Elvis e Guerreiro fizeram juntos no dia de hoje. Nem Neymar, nem Richarlison fez o negócio que Elvis e Alexandre Guerreiro fizeram. Tá gravado, né, gente? É só ver a goleada que o Elvis deu hoje. Deus abençoe a todos, irmão Gleico, obrigado, irmã Márcia, obrigado. Vamos agradecer a Deus, né, por esta aula. Deus falou conosco através desta aula hoje. Ele nos falou, nos ministrou, meu Deus, e vai falar mais ainda através das próximas, porque é uma matéria maravilhosa. Ela é difícil, com certeza, que ela é cheia de dados, de detalhes, mas na medida que a gente entra na profundidade desses detalhes da história, da cultura, você vê a maravilha da Bíblia Sagrada,
dentro da arqueologia bíblica. Pastor Fabiano, por favor, por gentileza, está inspirado ali ao lado do Salomão, está bonito na Terra, no planeta, para dizer que eu vi esse menininho desse tamaninho, hoje está, daqui a pouco está maior do que o pai. Está com o quê? 6 anos, 7 anos? 3? Desse tamanho? Não. O pastor tá querendo aqui nos enganar. Desse tamanhão, jurava que tinha 5, gente. E olha que eu vi esse menino. Ele vai fazer 4 anos agora em janeiro. Gente, eu vi esse menino pequenininho, um botão, agora tá esse rapagão grande. Deus o livre. Pastor Fabiano, ao lado aí do Salomão, nos agradecendo a Deus com uma palavra de oração. Obrigado, gente, pela gentileza, obrigado pelo esforço que cada um de vocês tiveram, né? Lembrando que nós estamos no dia 12 de janeiro, né? E, claro, os pagamentos do mês de dezembro estão aí até o dia 30, para você não se esquecer. Pastor Fabiano, por favor, nos dirigindo uma palavra. Só dar um recado aqui, que a minha esposa teve que sair para resolver algumas coisas aqui, mas ela está aqui em casa. Maravilha, maravilha, maravilha. Se ela depois puder assistir a parte da aula pelo vídeo que ela perdeu, é de bom proveito para ela. Pastor Fabiano, nos agradecendo uma palavra de oração. Muito obrigado. Nos encontramos na próxima segunda, dia 19, se Deus quiser. Pastor Fabiano. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Pai, por essa aula tão abençoada, Pai Deus, Pastor Preste, os alunos, meu Pai, ó Deus, nós que estamos aqui, Pai, ó Deus, para poder aprender mais e mais da Tua palavra, Pai, ó Deus, grato, Senhor, por tudo, Pai, ó Deus, por essa aula abençoada, Pai, ó Deus, quanto, meu Pai, ó Deus, nós aprendemos aqui, Pai, ó Deus, e prosseguimos, Pai, ó Deus, todas as aulas, meu Pai, ó Deus, aprendendo, meu Pai, ó Deus, conhecimento, Pai, ó Deus, muito obrigado. Assim nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso lema: seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado. Deus os abençoe. Ótimo final de noite, ótima semana. E até a próxima segunda, dia 19, se Deus quiser. Muito obrigado. Bom descanso a todos. A paz do Senhor. Deus abençoe. Muito obrigado.